Olá, meus irmãos. Olá, meus queridos. Olá, povo santo, povo eleito desde antes da fundação do mundo, povo escolhido de Deus, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Tudo bem com vocês, meus amados? Eu espero que todos vocês estejam bem, espero que todos estejam gozando de uma boa saúde. Eu quero aqui juntamente com vocês, mais uma vez, meus irmãos amados, louvar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor e exaltar o nome do Senhor. Louvado seja, glorificado seja e exaltado seja o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vós. Bom, queridos, o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte, prestem bastante atenção. Olha, o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte: todo o pastor que cobra o dízimo e todo o crente que dá o dízimo não crê em Cristo Jesus. Vou repetir o tema. Olha, todo o pastor que cobra dízimo e todo o crente que dá dízimo não crê em Cristo Jesus. Este é o nosso assunto hoje. Meus irmãos amados, por favor, prestem bastante, mas bastante atenção para entender isto aqui. Amados, Romanos capítulo 10, versículo 4 já foi lido muitas vezes neste canal, já foi lido muitas vezes em diversos canais aqui no YouTube e inclusive em algumas denominações religiosas. Entende, meus amados irmãos? Só que quando era lido esse texto aqui, meus amados irmãos, os crentes viam simplesmente palavras. Quando era lido esse texto aqui, meus amados irmãos, se entendia somente nesse texto que Cristo é o fim da lei. Mas esse texto, meus amados irmãos, não diz apenas que Cristo é o fim da lei, não. Não. Além deste texto dizer que Cristo é o fim da lei, meus amados irmãos, este texto também dita aqueles que creem em Cristo e aqueles que não creem em Cristo. Só com os olhos iluminados para entender. Só com os olhos iluminados, com a mente iluminada para entender, para ver este texto aqui. Vamos juntos, meus amados irmãos, com a mente de Cristo. Vamos juntos com a mente iluminada. Vamos juntos, meus amados irmãos, com os olhos iluminados, lermos esse texto aqui e entendermos a revelação que está por detrás deste texto aqui. Meus irmãos amados e meus irmãos queridos, vamos lá ler isto para entendermos. Romanos capítulo 10, versículo de número 4. Olha só o que está escrito e eu vou te explicar. Presta atenção para você entender isto aqui. Olha, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vou repetir o texto. Olha, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aquele que crê em quê? Aquele que crê em Cristo. Você entende isto, meus amados irmãos? Aquele que crê em Cristo. Aquele que crê em Cristo, para a justiça dele, Cristo é o fim da lei. Você entende? Não, preste atenção para você entender isto aqui. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê para a justiça dele, aquele que crê para a justiça dele, Cristo é o fim da lei. Entende, meus amados irmãos? Agora, para aqueles que ainda continuam nas obras da lei, para aqueles que vivem as obras da lei, incluindo o dar e o receber o dízimo, meus irmãos amados, eles provam que não creem em Cristo e que não aceitam a justiça que vem pelo fundamento da lei mosaica, que é Cristo. Não, você entendeu isto? Oh, meu Deus do céu. Você não está a entender isto aqui. Você precisa entender isto aqui. Amados, preste atenção. Olha, aquele que crê em Cristo, para a justiça dele, Cristo é o fim da lei.
Mas para aquele que continua nas obras da lei, meus amados irmãos, ele prova que não crê em Cristo. Aquele que continua nas obras da lei mosaica, incluindo o dar e o receber o dízimo, meus amados irmãos, ele prova que não crê em Cristo e que não aceita a justiça de Deus, que vem pelo fundamento da lei que é Cristo. Você entende, meus amados irmãos? Para aqueles que não creem em Cristo, Cristo para ele não é o fim da lei. Para aqueles que não creem em Cristo, meus amados irmãos, Cristo para eles não é o fim do dízimo. Entende? Eles só dão o dízimo, só cobram o dízimo porque não creem em Cristo. Porque se eles crescem em Cristo, meus amados irmãos, eles saberiam que para eles a justiça é o fundamento da lei mosaica que é Cristo. Entende, meus amados irmãos? Só estão aí cobrando dízimo, estão aí dando dízimo porque eles não creem em Cristo, não. Se eles crescem em Cristo, meus amados irmãos, saberiam que Cristo é o fim da lei. Cristo é o fim do dízimo. Cristo é o fim da lei mosaica. Saberiam isto, iam romper com esse engano aí, iam romper com esse dízimo, porque colocariam esse dízimo no seu devido lugar, que era na lei mosaica. E esta lei mosaica foi abolida por Cristo. Você entende isto, meus amados irmãos? A lei mosaica foi abolida por Cristo. E existem hoje, infelizmente pelo mundo todo, pastores ensinando que a lei não foi abolida por Cristo. Eu estava assistindo a um programa de televisão, estava eu e a minha namorada assistindo um programa de televisão. Ontem mesmo, um dos programas televisivos aqui em Moçambique, onde um pastor ele estava aí dizendo que ele é formado em teologia, ele é formado nesses cursos aí, esses cursos de teologia, de que ele estava aí num nível muito, mas muito avançado. E ele disse, nessa entrevista aí que ele estava tendo aí neste canal televisivo, ele disse o seguinte: Cristo não aboliu a lei. Todo aquele que prega que Cristo aboliu a lei é mentiroso. Cristo não aboliu a lei. Quem vos disse que Cristo aboliu a lei? Onde é que está escrito que Cristo aboliu a lei? Quem disse para vocês que Cristo aboliu a lei? Mas, meu amado, você é formado em teologia. Se diz estar num nível alto de sabedoria com relação às coisas de Deus. E você diz que Cristo não aboliu a lei? Se Cristo não aboliu a lei, o que significa isso que está escrito aqui? Você pode me responder, meu amado? Já fica complicado. Sabe por quê? Porque você, meu querido, ainda não crê em Cristo. Se você cresce em Cristo, colocaria o dízimo no seu devido lugar. Se você cresce em Cristo, colocaria a lei no seu devido lugar. Que era no período da antiga aliança. Veio o pacto, veio o testamento, que para nós hoje não tem nenhuma validade. Entende, meus amados irmãos? Agora uma questão. Vocês sabem por que os crentes religiosos, eles não creem em Cristo? Porque eles ainda não ouviram Cristo. Não ouviram o Evangelho de Cristo. Não ouviram a palavra de Cristo. Tudo aquilo que eles ouvem na religião, meus amados irmãos, estão ouvindo ainda sombras. Tudo que é relacionado à lei mosaica, tudo que é relacionado ao antigo pacto são sombras. Assim como está escrito lá em Colossenses. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Ninguém vos julgue pela lua nova ou pelos dias de festa ou pelos sábados. Ninguém vos julgue, porque todas essas coisas geram sombras. Sombras da realidade que era o próprio Cristo. Entende, meus amados irmãos? E Paulo também ele escreve que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Como é que eles vão crer se não há quem pregue? Como é que eles vão crer que Cristo é o fim da lei se lá na religião ninguém prega isso? Como é que eles vão crer que Cristo aboliu a lei, aboliu o dízimo, se não há quem pregue? Como é que eles vão crer se não há quem pregue lá na religião que o dízimo era apenas uma sombra da realidade que é o próprio Cristo? Como é que eles vão crer se não há quem pregue? Entende, meus amados irmãos? Então, há uma necessidade de nós propagarmos este evangelho, há uma necessidade de nós pregarmos estas verdades.
Entende, meus amados irmãos? Para que eles possam crer em Cristo. Porque todo aquele que ainda vive a lei, todo aquele que ainda vive a lei, incluindo o dízimo, incluindo o receber e o dar o dízimo, meus amados irmãos, ele ainda não crê em Cristo. Entende? Porque se ele ainda vive essas obras da lei, se ele ainda vive dando e recebendo o dízimo, meus amados irmãos, ele prova que não crê em Cristo e que não aceita a justiça que vem de Deus pelo fundamento da lei mosaica que é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. Todo aquele que ainda vive o dízimo, ele prova que não crê em Cristo. Porque se ele cresce em Cristo, entenderia e saberia que o fundamento da lei é Cristo. Entende, meus amados irmãos? Ele creria em Cristo e ele saberia que para a justiça dele, meus amados irmãos, Cristo é o fim da lei. Entende? Mas como ele não crê em Cristo, ele não entende essas verdades. Entende, meus amados irmãos? Agora, para que ele entenda essas verdades, é necessário que haja quem pregue. É por isso que Deus levantou eu e levantou você, para pregar, anunciar essas verdades. Portanto, que não nos calemos, meus amados irmãos. Vamos juntos anunciar essas verdades, vamos juntos anunciar essas maravilhas, vamos juntos anunciar este evangelho, para que a mente daqueles que ainda estão cauterizados pela religião entendam de uma vez, aceitem as verdades de Cristo e creiam em Cristo, porque eles ainda não creem. Se ainda vivem o dízimo, eles ainda não creem em Cristo. Se ainda guardam o sábado, eles ainda não creem em Cristo. Se eles ainda vivem praticando as obras da lei mosaica, eles ainda não creem em Cristo. Por quê? Porque eles ainda não aceitaram essa justiça que vem de Deus. Essa justiça, meus amados irmãos, que vem por meio do fundamento da lei, que é Cristo. Entendem, meus amados irmãos? Existe algo que impede eles de entender o Evangelho. Existe algo que impede eles de crer em Cristo. O quê? O engano religioso. O que acontece é que os cabeças da religião, meus amados irmãos, eles estão fazendo aquilo que Moisés fazia, colocando um véu sobre a face para que eles, os crentes, não vejam o fim daquilo que era transitório. Não, você não entendeu. Vamos juntos ler isto aqui. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Presta atenção para você entender isto aqui. Amados, está escrito o seguinte: e não somos como Moisés. Quem não é como Moisés? Os cristãos. Você entende? Quem não é como Moisés? Os cristãos. Eu e você. Todos aqueles que cremos em Cristo não somos como Moisés. Mas aqueles que não creem em Cristo, eles, meus amados irmãos, são como Moisés. Todos aqueles, meus amados irmãos, que dizem que Cristo não aboliu a lei, todos aqueles que cobram dízimo, todos aqueles que dão o dízimo, todos aqueles que vivem as obras da lei mosaica, meus irmãos amados e meus irmãos queridos, não são cristãos e todos eles, meus amados irmãos, estão sobre o comando dos homens que são como Moisés. Eles estão, meus amados irmãos, olhando para o véu que esses homens que são como Moisés estão colocando ainda nos tempos atuais, que são as obras da lei mosaica sobre a vida dos filhos de Deus. Entendem, meus amados irmãos? Sobre a vida daqueles que ainda não creem em Cristo. E eles não creem em Cristo porque não há quem pregue Cristo para eles. Entendem, meus amados irmãos? Então, sendo que eles não estão aí, não estão olhando firmemente para aquilo que era transitório, não estão olhando firmemente, eles, meus amados irmãos, estão sendo enganados por esses homens que estão pregando aí que a lei não foi abolida, estão pregando aí o dízimo, estão pregando aí a guarda do sábado, estão pregando aí a lei mosaica, estão pregando aí as obras que foram abolidas por Cristo. Meus amados irmãos, todos esses não creem em Cristo. Se crescem em Cristo, saberiam que essas obras da lei eram apenas sombras, que essas obras da lei eram coisas transitórias. A lei mosaica, o Velho Testamento, a Antiga Aliança era algo transitório, era algo que chegou ao seu fim quando Cristo veio. Entende, meus amados irmãos? Olha aí, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14.
mas os seus sentidos foram endurecidos. Os sentidos do povo de Israel naquele tempo foram endurecidos quando era lido a lição do Velho Testamento. E é triste que hoje está acontecendo a mesma coisa. Quando os cabeças da religião, os chamados pastores, os chamados profetas, estão aí aplicando as obras da lei, aplicando as obras da lei mosaica na vida dos filhos de Deus, eles estão aí, meus amados irmãos, com os sentidos endurecidos, com o coração endurecido. Não estão querendo ouvir e nem dar ouvidos ao Evangelho da Graça. Entende, meus amados irmãos? Tudo isso, meus queridos irmãos, porque esses homens, os cabeças da religião, eles colocam véu sobre a face para que eles não vejam o fim daquilo que era transitório, o fim das obras da lei, o fim do dízimo, o fim da guarda do sábado, o fim de todos os rudimentos que eram da lei de Moisés. Eles estavam com os sentidos endurecidos. Tudo isso porque os pastores, os chamados profetas, esses homens que são os cabeças da religião, eles colocam um véu sobre a face para que os filhos de Deus não vejam o fim daquilo que era transitório, que era a lei de Moisés. Para que eles não entendam que o Velho Testamento foi abolido, assim como está escrito aí. Olha aí, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Entende? O Velho Testamento foi por Cristo abolido. E se o Velho Testamento foi por Cristo abolido, o dízimo fazia parte do Velho Testamento. Sendo que o dízimo também fazia parte do Velho Testamento, ele foi também abolido. Não restou nada que fazia parte do Velho Testamento. Não restou nada que fazia parte da Antiga Aliança. Não restou nada que fazia parte dos rudimentos da lei mosaica. Não restou nada. Tudo foi abolido por Cristo. Tudo foi cancelado por Cristo. Tudo chegou ao seu fim por meio de Cristo. Você entende, meus amados irmãos? Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E aquele que crê em Cristo Jesus, para a justiça dele, Cristo é o fim da lei. Somente aquele que crê em Cristo Jesus aceita que Cristo é o fim da lei. Somente aquele que crê em Cristo Jesus aceita que o Velho Testamento foi abolido por Cristo. Somente aquele que crê em Jesus aceita que o fundamento da lei mosaica é Cristo. Somente aquele que crê em Cristo. Agora, aqueles que não creem em Cristo, meus amados irmãos, praticando as obras da lei, vivendo as obras da lei, eles provam que não creem em Cristo e que não aceitam a justiça que vem de Deus por meio do fundamento da lei mosaica, que é Cristo Jesus. Você entende isto? Meus amados irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Os crentes religiosos só vão ter fé em Cristo, só vão crer em Cristo verdadeiramente se eles ouvirem essa palavra maravilhosa, se eles ouvirem esse evangelho maravilhoso. E para isso existe eu e você que Deus levantou, para que por meio das nossas vidas nós levemos esse evangelho maravilhoso a eles. E só se esse evangelho chegar até eles, meus amados irmãos, é que eles vão ter fé, vão crer em Cristo Jesus. Entendem, meus amados irmãos? Por enquanto, eles estão aí com o coração endurecido. Estão aí com os sentidos endurecidos porque os chamados pastores, os chamados profetas, os chamados cabeças da religião colocaram um véu sobre a sua face para que eles não vejam o fim daquilo que era transitório, para que eles não vejam o fim da lei mosaica que é Cristo Jesus. Entendem, meus amados irmãos? Essa era a mensagem de hoje. Quero aqui me despedir de vocês e dizer que não percam mais logo nova mensagem aqui no canal. Creio que será uma mensagem muito, mas muito libertadora, uma mensagem que vai trazer as claras à luz da verdade do Evangelho. Estamos juntos, um grande abraço, um grande beijo em vossos corações. Tchau, tchau e até a próxima. Estamos juntos.